Olá, queridos! Bem-vindos a mais um Café com Bíblia. Hoje a gente vai falar sobre o dia de descanso, sobre o sábado, o terceiro mandamento. Qual é o teu dia de descanso e o que você faz nesse dia de descanso? O que será que significa realmente obedecer a esse terceiro mandamento que diz: guarde o sábado para o santificar? Nós lemos lá em Gênesis, no capítulo 2, versículos 1 a 3, o seguinte: Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. O que a gente vê nesses versículos, logo depois de toda a criação do mundo, foi que Deus foi o primeiro a descansar. E a gente sabe muito bem que Deus, ele não precisa de descanso. Deus, ele é todo poderoso, ele não tem essa necessidade de ir dormir, ou tirar um cochilo, ou pelo menos sentar na cadeira e terminei. Mas ele fez questão de tirar um dia de descanso. E o que é muito significativo nesses versículos, que diz aqui, é que Deus, ele abençoou esse dia de descanso. E o próprio Deus santificou esse dia. Ele quem criou o dia do descanso. E é muito legal que isso aconteceu mesmo antes do pecado. Deus tinha planejado um dia para descansar. Ainda antes que viesse sobre o homem o castigo de ter que trabalhar na terra, de ter que produzir ali e ter todo esse cansaço como o castigo do pecado. Mesmo antes de tudo isso, Deus tinha preparado no seu plano original um dia para descansar. Claro que depois veio o pecado e acabou com todo esse plano que Deus tinha feito, bagunçou esse relacionamento com Deus e confundiu na cabeça do ser humano tudo aquilo que é bom ou é mal, aquilo que é certo ou é errado. E por isso Deus, ele precisou guiar esse povo, guiar as pessoas e colocar certos limites para que, de novo, eles soubessem aquilo que é certo, aquilo que é errado, para que também, se o povo de Deus escolhesse fazer a sua vontade, se aquelas pessoas que Deus tinha chamado decidissem que queriam agradar a Deus, elas sabiam o que elas deveriam fazer. Elas sabiam qual era o caminho para fazer isso, qual era o caminho para agradar a Deus, para obedecer à sua vontade. E por isso Deus deu a esse povo que ele chamou os 10 mandamentos. 10 orientações para que o povo soubesse: essa é a vontade de Deus, essa é a coisa certa a se fazer, esse é o melhor para nós. E com certeza Deus, ele podia ter feito 300 regras, 500 mil regras sobre como agradar a ele, sobre qual era a sua vontade, mas ele resumiu em 10 lições, 10 orientações, aquilo que era o melhor, aquilo que era o bom, aquilo que era o certo. E entre essas 10 está lá, como terceira: guarde o dia de sábado para o santificar, assim como manda o Senhor. E Deus continua dizendo: olha, vocês vão trabalhar por 6 dias, mas então no 7º vocês vão descansar. É como se Deus estivesse dizendo: olha, eu fiz isso, vocês vão seguir o meu exemplo, vocês vão tirar um dia para descansar, para santificar esse dia. E com essa ordem que Deus deu para o povo, com essa ordem de guardar e santificar o 7º dia como um dia de descanso, Deus estava ensinando para esse povo algumas coisas, deixando bem clara algumas coisas. A primeira delas é que o ser humano tem limites. O ser humano precisa de descanso. É uma necessidade do ser humano e por isso Deus estabeleceu dentro da sua regra, das suas orientações sobre como agradá-lo, que o ser humano descansasse. Nós sabemos bem o quanto o nosso corpo é limitado, o quanto o nosso corpo precisa de uma boa noite de sono, precisa de um momento de pausa, precisa de descanso.
nós sabemos que nós não podemos ficar desgastando o nosso corpo, exigindo dele sem ter um momento de descanso. Alguns de nós já devem ter experimentado as consequências de não tirar esse descanso, de não obedecer a esse mandamento, a essa orientação. A saúde ela é debilitada, a nossa mente ela sofre com isso, nosso corpo tem limites. E essa é uma coisa que fica bem clara com esse mandamento. Mas existe também mais uma coisa que fica bem clara, que é o verdadeiro provedor da nossa vida. Esse mandamento ele é um lembrete daquele que é o verdadeiro provedor. Se nós não temos a capacidade de ficar um dia da semana em descanso, em pausa, isso mostra o quanto a gente confia na nossa própria força, quanto a gente ainda está dependendo das nossas capacidades, do nosso esforço para ter o nosso sustento. A verdade é que só consegue descansar de verdade aquele que sabe que outra pessoa está no controle. Aquele que entregou todo o controle para alguém que não dorme. Lá no Salmo 121, nós vemos uma palavra do salmista dizendo para o povo de Israel: o guarda de vocês, o Deus de vocês, ele não dorme. E por isso vocês podem ficar seguros, por isso vocês podem ficar tranquilos, por isso vocês podem confiar e descansar, porque esse Deus, ele não dorme, porque ele não precisa, ele é ilimitado, ele é diferente de nós. Lá no Salmo 4, no versículo 8, nós lemos: em paz eu me deito e logo adormeço, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Um dia de verdadeiro descanso só é possível para aquele que entregou o comando para o Senhor. Tem gente que nem nas férias consegue descansar, consegue desligar do seu trabalho, das suas tarefas, suas responsabilidades. E realmente, se essas coisas todas, o nosso trabalho, as nossas tarefas, se elas realmente estão só sobre a nossa responsabilidade, sobre o nosso comando, se elas pertencem completamente a nós, então a gente tem muito com o que se preocupar mesmo. Mas aquele que deixou de ser o chefe, deixou de ser o responsável pela sua própria vida, esse pode descansar, porque pode confiar num Senhor que nunca dorme, num patrão que nunca dorme. E uma terceira coisa que esse mandamento nos mostra, é a quem a nossa vida toda deve pertencer. O dia de descanso não deve ser um dia somente para o descanso. É um dia de celebrar quem Deus é. Deus disse: santifique o dia de descanso, santifique esse sétimo dia, esse dia. Lá em 2 Samuel 2:2, nós lemos que não existe outro Deus santo como esse. E diversas vezes Deus declara sobre si mesmo: eu sou santo. Ele é o único e verdadeiro santo, e por isso ele é o único capaz de santificar algo. Por isso, quando nós lemos que nós devemos santificar esse dia de descanso, isso significa convidar aquele que é santo para participar do nosso dia, para santificar o nosso dia. Não somos nós que santificamos esse dia, mas é o Senhor através do nosso convite. E o que nós vemos na Bíblia é que, além do mandamento para santificar o sábado, Deus ele diz diversas vezes que o desejo dele é que o seu povo seja santo. Sede santos porque eu sou santo. O que Deus deseja não é que o seu relacionamento com Deus seja determinado por esse dia, mas que esse dia seja determinado pelo teu relacionamento com Deus. Que o sábado, que o sétimo dia, ele seja um resultado da vida com Deus, e não que a vida com Deus seja um resultado daquilo que acontece no sábado. Que todos os dias sejam santificados na presença de Deus, e que esse dia especial que Deus ele santificou e abençoou, que esse dia seja o dia para celebrar tudo aquilo que acontece nos outros dias, para celebrar esse relacionamento com Deus. Então, mas o que eu posso e o que eu não posso fazer nesse dia de descanso?
Lá no Novo Testamento nós vemos que Jesus ele tinha diversas discussões com os fariseus. E uma delas, talvez a principal dessas discussões, era com relação ao sábado, ao que esse terceiro mandamento significava. Os fariseus eles se consideravam muito exigentes com relação à lei. Eles eram cumpridores daquela lei. E eles olhavam para Jesus e pensavam que Jesus não estava cumprindo aquilo como deveria. Ele vinha dizendo que era o Filho de Deus e agia dessa maneira sem obedecer a esse mandamento. Lá em Marcos 2, nos versículos 23 ao 28, nós lemos uma história onde Jesus estava passando no meio da lavoura com seus discípulos e eles começam a colher algumas espigas, porque provavelmente eles estavam com fome. Mas era um dia de sábado. E colher no sábado era inaceitável para os fariseus. Era completamente errado, completamente fora do que o terceiro mandamento estava dizendo que deveria ser feito. E aí Jesus ele dá uma boa resposta, como sempre Jesus tem boas respostas. E ele diz para os fariseus, olha, o homem ele não foi feito para o sábado. Mas o sábado foi criado por causa do homem. O que Jesus queria dizer com isso é que o sábado, esse dia de descanso, ele é para ser uma bênção para o ser humano. Deus criou como um presente, como uma bênção e não como um dia cheio de obrigações, cheio de regrinhas que dificulta a vida do ser humano. A primeira coisa para você definir aquilo que deve ou não deve ser feito nesse dia é aprofundar o seu relacionamento com Deus. Como eu falei antes, esse dia é para ser um dia de celebrar esse relacionamento. E por isso, você pode chegar para Deus e perguntar, Senhor, como é a tua vontade para que eu celebre esse nosso relacionamento hoje? Qual é o teu desejo? Não é aquilo que você quer ou que você acha que deveria fazer, é aquilo que Deus quer que você faça. Aquilo que Ele gostaria que você fizesse. Se você tiver um profundo relacionamento com Deus nos outros dias, você com certeza vai ter discernimento para saber aquilo que você deve ou não deve fazer nesse dia. Se eu começar agora uma lista das coisas que você deveria ou não deveria fazer no sábado, eu corro um grande risco de me tornar como os fariseus, que tinham inúmeras regrinhas daquilo que deveria ser feito. Quantos passos você deveria dar, se você poderia ou não ajudar uma pessoa, salvar um animal, cheio de regras. E se eu começar a fazer essas regras, eu corro esse risco de me tornar como eles, cheio de regras, mas longe daquilo que era a vontade de Deus. Por isso eu quero dizer para você, em vez de esperar essa resposta de mim, você pode procurar essa resposta no Senhor e na sua palavra. Quando nós celebramos um aniversário, nós queremos celebrar a nossa vida com outras pessoas. Então nós convidamos, fazemos uma festa, preparamos uma refeição, a menos que seja no meio da quarentena, né? E com o relacionamento com Deus não seria diferente. Por isso é muito comum que nesse dia de descanso nós nos reunamos com todos aqueles que celebram o seu relacionamento com Deus. Nós nos reunimos como igreja para celebrar daquilo que nós chamamos de culto a esse Senhor. E você pode estar se perguntando por que você falou tanto de sábado se o nosso culto é no domingo? Afinal, nós estamos desobedecendo a esse mandamento porque nós nos reunimos no domingo? Jesus Cristo ressuscitou no dia de domingo. E depois disso, os seus discípulos e os outros cristãos que foram se agregando a eles, eles começaram a se reunir nesse mesmo dia da ressurreição de Jesus para celebrar que Jesus tinha ressuscitado, que ele estava vivo. E por isso eles celebravam repartindo o pão, como nós podemos ler lá em Atos. Atos 20, versículo 7 diz: no primeiro dia da semana estamos nós reunidos com o fim de partir o pão. Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. O que nós vemos aqui é um culto acontecendo nesse primeiro dia da semana, o dia em que Jesus Cristo ressuscitou.
E por isso, daí surgiu a tradição de não mais festejar e celebrar esse relacionamento com Deus no sábado, mas sim no domingo, celebrando e lembrando daquilo que Jesus Cristo fez. E é por isso que a igreja até hoje costuma fazer o seu culto no domingo. Isso não significa que você precisa ter um dia de descanso no domingo. Inclusive os pastores, na sua maioria, têm a sua folga na segunda-feira, o seu dia de descanso na segunda-feira. Então, o que é importante não é o dia em que você vai fazer isso, mas é o que você vai fazer nesse dia. E que você tenha essa parada, que você tenha a certeza de que alguém está cuidando de tudo, enquanto você pode descansar, sabendo que o seu corpo precisa disso, a sua mente precisa disso, e que você pode tirar esse momento, esse dia, para celebrar ainda mais o seu relacionamento com Deus, para ouvir da sua palavra, ler da sua palavra, orar, estar com o Senhor. E esse dia é também um lembrete para nós, um despertador para a gente lembrar que existe um descanso eterno aguardando por nós. Um lugar onde nós vamos celebrar lado a lado com o Senhor, é onde nós vamos poder vê-lo e nós vamos poder fazer isso na eternidade, num descanso eterno. Que você possa aproveitar esse mandamento de uma maneira leve, de uma maneira alegre, e que o Senhor possa te instruir sobre aquilo que Ele deseja que você faça nesse dia. Que Deus possa te abençoar com essa palavra. Eu espero que ela tenha sido esclarecedora e que você possa agora tornar isso um compromisso com o Senhor. Esse dia, santificar esse dia, trazendo aquele que é santo para a sua presença. Que Deus te abençoe nessa tarefa, nesse desafio, nesse presente que Ele mesmo nos oferece.